No outono sufocante de 1859, na isolada vila de Mill Creek, Louisiana, um menino negro de 7 anos chamado Samuel Carter tornou-se o centro de um dos casos médicos mais desconcertantes e aterrorizantes já documentados no sul dos Estados Unidos antes da Guerra Civil. A doutora Elizabeth Monroe, a única médica com formação formal em uma região onde a prática médica ainda era dominada por curandeiros populares e parteiras, preencheu 2 diários encadernados em couro com observações sobre uma criança cujas capacidades desafiavam todas as leis conhecidas da natureza humana. À primeira vista, o menino parecia comum, pequeno, frágil, com olhos escuros que raramente piscavam e pele da cor do solo fértil do Mississippi. Mas por trás daquela aparência inofensiva residia uma inteligência que a ciência da época simplesmente não conseguia classificar ou compreender. Durante 7 meses aterrorizantes, 9 pessoas morreram em circunstâncias inexplicáveis após interagirem com Samuel Carter. Todos foram encontrados com os olhos bem abertos, como se tivessem testemunhado algo além da compreensão humana em seus momentos finais. O menino afirmava ouvir vozes vindas do pântano, vozes que sussurravam segredos, revelavam verdades ocultas e anunciavam mortes iminentes. Ele sabia coisas que nenhuma criança analfabeta deveria saber, detalhes anatômicos precisos do corpo humano, conhecimento de doenças que ainda não haviam se manifestado, sonhos íntimos que as pessoas nunca haviam compartilhado com ninguém. Antes de prosseguirmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de qual cidade você está ouvindo. Obrigado e vamos continuar. Os registros oficiais foram parcialmente destruídos durante a Guerra Civil, mas os diários da doutora Monroe sobreviveram, escondidos no sótão de sua antiga residência por mais de um século. O que esses documentos revelam sobre Samuel Carter desafia nossa compreensão dos limites da mente humana e levanta questões perturbadoras sobre a existência de capacidades que a ciência ainda não consegue explicar. Esta é a história de uma criança negra cujos talentos aterrorizavam a sociedade branca, cuja inteligência ameaçava os próprios alicerces de um sistema construído sobre a alegação de inferioridade negra, e cujo destino nos lembra das inúmeras mentes negras brilhantes que foram silenciadas, escondidas ou destruídas por ousarem ser extraordinárias. Antes de prosseguirmos com a história de Samuel Carter e o terror que se abateu sobre Mill Creek, se este relato despertou sua curiosidade, inscreva-se em nosso canal e ative o sino de notificações para não perder nossas análises aprofundadas dos mistérios históricos mais sombrios da América. E, por favor, deixe um comentário dizendo de qual estado ou cidade você está ouvindo. Adoramos receber notícias da nossa comunidade de entusiastas de mistério ao redor do mundo. Samuel Carter nasceu na primavera de 1852 na plantação Whitmore, uma das maiores operações de cultivo de algodão na paróquia de Ascension. Sua mãe, Esther Carter, era uma empregada doméstica que aprendeu a ler apesar das leis que proibiam a alfabetização entre os escravizados. Ela traçava letras na terra atrás da cozinha, ensinando o jovem Samuel em sussurros e momentos roubados. Seu pai, cujo nome nunca foi registrado em nenhum documento oficial, havia sido vendido antes de Samuel completar 2 anos de idade. Esther nunca falava dele, mas às vezes Samuel acordava à noite e encontrava sua mãe sentada junto à janela, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto olhava para a escuridão além dos alojamentos dos escravos. Quando Samuel tinha 4 anos, Esther desenvolveu uma tosse persistente que não desaparecia. O dono da plantação, Robert Whitmore, recusou-se a chamar um médico para uma escrava, insistindo que ela continuasse a cumprir suas funções apesar de seu estado de saúde estar se deteriorando. À noite, Samuel sentava-se ao lado da mãe, sua pequena mão agarrada à dela, e contava-lhe coisas que a assustavam. Mamãe, ele sussurrou certa noite, com uma voz que carregava um peso que nenhuma voz de criança deveria ter. A doença está no seu peito como uma flor que cresce. Possui raízes que se espalham. As vozes no pântano me dizem que você vai demorar para o algodão florescer novamente. Esther morreu 3 meses depois, em fevereiro de 1856, tossindo sangue em trapos que Samuel tentava desesperadamente manter limpos. Ele tinha apenas 4 anos, mas não chorou no funeral dela.
Ele permaneceu em silêncio e imóvel enquanto os outros escravizados cantavam cânticos espirituais sobre o túmulo dela, no canto da plantação onde corpos negros eram sepultados sem lápides ou monumentos. Quando lhe perguntaram por que não chorava, Samuel simplesmente respondeu: "E ela ainda está aqui. Ela fala comigo agora, como os outros no pântano. Ela diz que finalmente está livre." Os outros escravizados da plantação Whitmore começaram a temer a criança. Havia algo em seus olhos, sussurravam eles, algo antigo e sábio que não deveria existir em alguém tão jovem. Ele encarava as pessoas com uma intensidade que as deixava desconfortáveis, como se pudesse ver através da pele delas e dentro de suas almas. O velho Jeremia, que estava na plantação há mais tempo do que qualquer um conseguia se lembrar, disse aos outros que Samuel havia nascido com um chamado no rosto, um sinal de que ele podia ver os dois mundos, o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. "Aquele menino tem essa visão", alertou Jeremia. "Ele sabe coisas que não deveriam ser conhecidas por aqueles que ainda caminham sobre a terra." Robert Whitmore também notou a estranheza de Samuel, mas sua preocupação era diferente. O menino era inteligente demais, observador demais, articulado demais para uma criança escrava que nunca havia recebido educação formal. Quando Samuel estava aos 5 anos, Whitmore o flagrou desenhando na terra. Não eram rabiscos infantis, mas esboços anatômicos detalhados do coração humano com legendas escritas em caligrafia impecável. "Onde você aprendeu a escrever, garoto?" perguntou Whitmore, com a voz carregada de suspeita e raiva. Samuel olhou para ele com aqueles olhos escuros e fixos e disse simplesmente: "E as vozes me ensinam. Eles me mostram coisas que estão na minha mente que eu desenho na terra. Dizem que o corpo é apenas uma casa, e quando a casa se quebra, a pessoa dentro tem que sair." Essa resposta aterrorizou Whitmore de uma forma que ele não conseguia articular. A ideia de que uma criança negra, especialmente uma nascida na escravidão, pudesse possuir conhecimento e inteligência superiores aos seus, desafiava tudo que sua sociedade lhe dizia sobre hierarquia racial e ordem natural. Samuel representava algo perigoso, a prova de que todo o sistema escravista era construído sobre uma mentira. Se uma criança escravizada podia ser tão brilhante, tão perspicaz, tão extraordinária sem qualquer educação formal, o que isso dizia sobre as alegações de inferioridade negra que justificavam toda a instituição? No verão de 1856, quando Samuel tinha 4 anos e meio, Robert Whitmore tomou uma decisão que mudaria a vida do menino para sempre. Ele vendeu Samuel a um traficante de escravos que passava pela paróquia, livrando-se da criança que o incomodava, que desafiava sua visão de mundo simplesmente por existir. Samuel foi tirado do único lar que conhecera, separado da comunidade que o criará após a morte de sua mãe e transportado para o norte ao longo do rio Mississippi. Ele era valioso demais para ser enviado para o trabalho brutal nos campos de algodão. Sua inteligência era óbvia demais, sua estranheza, muito comercializável. O traficante acreditava que poderia conseguir um preço alto por uma criança tão incomum. Talvez para uma família rica em busca de uma curiosidade ou para uma instituição médica interessada em estudar casos excepcionais. Mas Samuel nunca chegou ao leilão. Durante uma parada em Maro Creek, o traficante de escravos, um homem chamado Cyrus Blackwood, repentinamente adoeceu com convulsões violentas. Ele morreu em poucas horas. Sangue jorrava de seu nariz e ouvidos, seu corpo tomado por convulsões que o médico local não conseguiu explicar. Samuel estava lá quando aconteceu, parado calmamente no canto do quarto da pensão, observando com aqueles olhos escuros e fixos enquanto Blackwood se debatia e gritava. Quando interrogado pelas autoridades, Samuel disse apenas: "Ele machucava crianças. As vozes me disseram o que ele fez. Disseram que seu tempo havia chegado ao fim." A investigação sobre o passado de Blackwood revelou um padrão perturbador. Nos últimos 5 anos, inúmeras crianças escravizadas sob sua custódia morreram em circunstâncias suspeitas. Desaparecimentos explicados como fugitivos, corpos encontrados em rios e classificados como afogamentos,
doenças repentinas que surgiam somente depois que Blackwood comprava uma criança. Samuel, de alguma forma, sabia coisas sobre Blackwood que ninguém se dispôs a investigar. Segredos que morreram com o comerciante naquele quarto de pensão. Sem ninguém para reivindicar a posse de Samuel e nenhum tutor legal disposto a assumir a responsabilidade por uma criança escravizada sem documentos, o menino se viu em uma situação sem precedentes. Tecnicamente, ele era livre, embora essa palavra não significasse quase nada para uma criança negra na Louisiana em 1856. As autoridades locais consideraram enviá-lo para um dos orfanatos que acolhiam crianças abandonadas, mas essas instituições se recusaram a aceitar uma criança negra. Ele era jovem demais para ser posto para trabalhar, estranho demais para ser adotado por qualquer família local e inteligente demais para ser ignorado. Foi a doutora Elizabeth Monroe quem, por fim, acolheu Samuel em sua casa. Elizabeth era uma raridade no sul pré-guerra civil, uma mulher que estudará medicina na Filadélfia e retornará à Louisiana para exercer a profissão, apesar do estigma social e das barreiras legais que enfrentava. Ela herdara propriedades de seu pai e usará sua independência. Viver de acordo com seus próprios princípios, que incluíam uma oposição silenciosa, porém firme, à escravidão. Quando ouviu falar da estranha criança negra que estava presente quando Cyrus Blackwood morreu, sua curiosidade médica foi despertada. Ao conhecer Samuel e olhar naqueles olhos escuros e perspicazes, ela sentiu algo que nunca havia experimentado antes. Uma mistura de fascínio, medo e uma sensação avassaladora de que aquela criança precisava de proteção contra um mundo que a destruiria se tivesse a chance. "Qual é o seu nome?", perguntou a doutora Monroe quando Samuel foi levado à sua casa pelo xerife local, aliviado por ter alguém disposto a assumir a responsabilidade pelo menino. Samuel olhou para ela com aquele olhar intenso e fixo e disse: "E Samuel Carter. Minha mãe me deu o nome de Samuel porque significa Deus ouviu." Ela dizia: "E eu nasci para ouvir coisas que outros não podiam ouvir, para saber coisas que outros não sabiam." As vozes começaram a falar comigo antes que eu pudesse respondê-las. A doutora Monroe não era uma mulher supersticiosa. Ela havia sido treinada nos métodos racionais da medicina científica, ensinada a confiar na observação e nas evidências em vez do folclore e do medo. Mas havia algo em Samuel que desafiava seu compromisso com o racionalismo puro. O menino falava com uma clareza e um vocabulário que deveriam ser impossíveis para uma criança analfabeta de sua idade. Ele descrevia estruturas anatômicas com uma precisão que estudantes de medicina lutavam para alcançar. E quando falava sobre as vozes, não havia nenhum indício de loucura ou confusão em seu comportamento, apenas uma aceitação calma de uma realidade que os outros não conseguiam perceber. A doutora Monroe fez uma proposta a Samuel. Ele poderia ficar em sua casa, não como um servo ou um pupilo, mas como um sujeito de estudo médico. Ela lhe forneceria comida, abrigo e educação em troca de sua cooperação para ajudá-lo a entender suas habilidades incomuns. "Quero documentar o que você consegue fazer", explicou ela. "Quero entender como sua mente funciona, mas não vou tratá-lo como um espécime ou uma curiosidade. Você será tratado com dignidade e respeito, e se em algum momento desejar partir, eu o ajudarei a encontrar outra posição." Samuel considerou a oferta dela com uma seriedade que parecia muito além de sua idade. "Dizem que você é diferente dos outros", disse ele finalmente. "Dizem que você vê as pessoas como pessoas, não como propriedade ou problemas. Dizem que você está tentando entender coisas que assustam a maioria das pessoas. Vou ficar com você, doutora Monroe. Mas você precisa saber de uma coisa. As pessoas que se aproximam de mim, as pessoas que querem fazer mal ou carregam escuridão em seus corações, não vivem muito tempo. Eu não as mato. Eu apenas sei quando a morte está chegando para elas, e às vezes as vozes garantem que ela aconteça mais rápido do que aconteceria de outra forma." Essa afirmação deveria ter assustado a doutora Monroe. Em vez disso, aprofundou seu fascínio.
Ela havia estudado casos de habilidades mentais incomuns em seu treinamento médico. Histórias de pessoas com memória excepcional, indivíduos que conseguiam realizar cálculos matemáticos complexos instantaneamente, crianças que conseguiam reproduzir composições musicais depois de ouvi-las apenas uma vez. Mas Samuel parecia representar algo diferente, algo que preenchia a lacuna entre a capacidade cognitiva excepcional e algo que sua estrutura científica não conseguia categorizar facilmente. Ele não era apenas inteligente. Ele parecia possuir um conhecimento que não poderia ter adquirido por meio do aprendizado normal. Ele não tinha apenas uma boa intuição. Ele parecia saber detalhes específicos sobre pessoas e eventos que nenhuma observação poderia ter revelado. A doutora Monroe começou seu estudo sistemático de Samuel Carter. Em agosto de 1856, apenas algumas semanas depois de ele ter ido morar em sua casa, ela começou a registrar detalhadamente suas interações diárias, documentando suas declarações, seus comportamentos e a incrível precisão de suas previsões. O que ela descobriu a deixou ao mesmo tempo maravilhada e aterrorizada. Samuel conseguia descrever os órgãos internos do corpo humano com perfeição. Apesar de nunca ter visto um livro de anatomia ou presenciado um procedimento médico, ele conseguia prever quando as pessoas iriam adoecer, muitas vezes semanas antes do aparecimento dos primeiros sintomas. Ele sabia detalhes íntimos sobre a vida de pessoas que nunca havia conhecido, seus medos, seus segredos, seus pecados. Como você sabe dessas coisas? Perguntou a doutora Monroe repetidamente, tentando encontrar uma explicação racional para habilidades que pareciam desafiar as leis da natureza. A resposta de Samuel era sempre a mesma: as vozes me dizem que vêm do pântano, do lugar para onde os mortos vão, mas não encontram descanso. São pessoas que morreram com assuntos inacabados, com verdades que precisam ser ditas. Elas me usam para falar porque eu nasci com a capacidade de ouvi-las. Minha mãe dizia que era de família. Minha avó também tinha, e sua mãe antes dela. É uma dádiva e uma maldição. Doutora Monroe, eu sei coisas que não quero saber. Vejo coisas que gostaria de não ver. A primeira morte ocorrida depois que Samuel passou a morar com a doutora Monroe aconteceu em setembro de 1856. Marcus Thornton, um rico proprietário de plantação de uma paróquia vizinha, veio a Maro Creek a negócios e parou na casa da doutora Monroe para consultar sobre dores de estômago persistentes. Samuel estava na casa quando Thornton chegou, e a reação do menino foi imediata e visceral. Ele recuou diante do homem, seus olhos escuros arregalados com algo que parecia uma mistura de reconhecimento e horror. Você não deveria estar aqui, disse Samuel, sua voz carregando uma autoridade que parecia impossível vinda de uma criança tão pequena. As vozes estão gritando sobre você. Dizem que você matou 3 crianças, 2 meninos e uma menina. Dizem que você os enterrou onde ninguém procuraria, no antigo cemitério atrás da casa da sua fazenda, onde os túmulos dos escravos não têm identificação. Dizem que as crianças choram à noite e que suas mães ainda as procuram. O rosto de Marcus Thornton empalideceu e depois ficou vermelho de raiva. Como ousa essa criança escrava falar comigo dessa maneira? Ele gritou com o Dr. Monroe. Controle sua propriedade ou eu o farei ser açoitado para obter seguro. Mas havia algo na reação de Thornton que ia além de uma mera ofensa por uma quebra do protocolo social. Havia medo genuíno em seus olhos, o olhar de um homem cujos segredos mais obscuros haviam sido expostos à luz. Apesar do desconforto com a situação, a doutora Monroe defendeu Samuel. Ele não é minha propriedade, Sr. Thornton. Ele está sob minha proteção e eu agradeceria se você saísse da minha casa imediatamente. Thornton saiu furioso, aparentemente esquecido em meio à raiva e ao medo, sentindo dores de estômago. 3 dias depois, ele foi encontrado morto em sua carruagem, na estrada de volta para sua plantação. A causa oficial da morte foi listada como insuficiência cardíaca, mas o Dr. Monroe, que foi chamado para examinar o corpo, notou vários detalhes perturbadores.
Os olhos de Thornton estavam arregalados, congelados numa expressão de terror absoluto. Sua boca estava aberta como se ele tivesse gritado, e havia marcas em seu pescoço que pareciam quase impressões digitais, embora ninguém estivesse com ele na carruagem. Quando o Dr. Munro voltou para casa e contou a Samuel o que havia acontecido, o menino não demonstrou nenhuma surpresa. As vozes diziam que ele não conseguiria voltar para casa, explicou Samuel calmamente. Disseram que as crianças que ele matou estavam esperando por ele na estrada. Disseram que era hora de ele responder pelo que fez. A doutora Munro sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Samuel, disse ela cuidadosamente. Você está me dizendo que de alguma forma causou a morte do Sr. Thornton? O menino balançou a cabeça negativamente. Eu não causei nada, Dr. Munro. Eu simplesmente sabia que isso ia acontecer. As vozes não mentem sobre essas coisas. Quando dizem que o tempo de alguém acabou, quando dizem que alguém tem dívidas a pagar com sangue e sofrimento, isso sempre se torna verdade. Eu sou apenas o mensageiro. A investigação na plantação de Thornton revelou exatamente o que Samuel havia descrito. No antigo cemitério de escravos, escondidos sob sepulturas sem identificação, as autoridades encontraram os restos mortais de 3 crianças, 2 meninos com aproximadamente 8 e 10 anos, e uma menina que não poderia ter mais de 6 anos. Todos apresentavam sinais de violência que nada tinham a ver com a dura realidade da escravidão e tudo a ver com a crueldade sádica de um homem que acreditava que sua riqueza e poder o tornavam intocável. Quando finalmente tiveram a oportunidade de falar sem medo de represálias, os escravizados da plantação de Thornton compartilharam histórias de crianças que desapareceram ao longo dos anos, dos aposentos privados de Thornton, onde às vezes se ouviam gritos à noite, e de um monstro que usava a máscara de um cavalheiro respeitado. Samuel sabia de tudo isso sem nunca ter posto os pés na propriedade de Thornton. Ele soube disso no instante em que viu o homem, como se as vozes do pântano tivessem sussurrado cada detalhe terrível em sua mente. Isso não foi coincidência nem um palpite de sorte. Isso era algo que a formação médica da doutora Munro não a havia preparado para entender ou explicar. A segunda morte ocorreu em outubro, apenas algumas semanas após o misterioso falecimento de Thornton. O reverendo Silas Jameson, pastor da maior igreja de Maro Creek, era um homem que pregava sobre caridade cristã e graça divina todos os domingos, enquanto lucrava discretamente com o comércio de escravos durante a semana. Ele atuou como agente de diversas plantações, ajudando a organizar vendas e transferências de pessoas escravizadas, recebendo uma comissão por cada transação. Para sua congregação branca, ele era um pilar da comunidade. Para a população negra de Maro Creek, ele era algo completamente diferente. Um homem que usou as escrituras para justificar a crueldade e se aproveitou de sua posição de confiança para possibilitar a separação de famílias e a perpetuação do sofrimento. Samuel encontrou o reverendo Jameson na loja de artigos gerais da cidade, onde o Dr. Munro o havia levado para comprar suprimentos. O reverendo aproximou-se deles com seu sorriso característico, aquele que nunca chegava aos olhos. Dr. Munro, disse ele afetuosamente, vejo que o senhor acolheu o jovem Samuel. Que ato de caridade! Embora eu deva alertá-lo sobre os perigos de educar essas pessoas além de sua condição social. Deus ordenou o lugar delas na sociedade, e perturbar essa ordem natural é convidar o caos e a desordem. Samuel olhou para o reverendo com aqueles olhos escuros e penetrantes e disse: Você não acredita em Deus. As vozes dizem que você deixou de acreditar anos atrás, depois de vender uma mulher e seu bebê para compradores diferentes. A mulher se matou e o bebê morreu em menos de um mês. Você diz a si mesmo que foram apenas negócios, mas as vozes dizem que você ouve aquela mulher chorando em seus sonhos todas as noites. Dizem que você bebe até dormir tentando esquecer, mas nunca consegue. Dizem que sua hora está chegando e você terá que encarar todas as pessoas que magoou, todas as famílias que destruiu. A mudança na expressão do reverendo Jameson foi imediata e aterradora.
A fachada acolhedora desmoronou, revelando algo frio e cruel por baixo. Aquele menino está possuído por demônios, sibilou ele para o Dr. Monroe. Ele profere blasfêmias e mentiras. Rezarei por sua alma, mas aviso-lhe, e mantê-lo em sua casa é convidar o mal para a sua vida. Ele saiu da loja rapidamente, com as mãos trêmulas e o rosto pálido sob a barba cuidadosamente aparada. 2 semanas depois, o reverendo Jameson foi encontrado morto em seu escritório, debruçado sobre a escrivaninha com um frasco vazio de laudanum ao lado. O veredicto oficial foi suicídio, uma tragédia explicada como um súbito colapso mental causado por exaustão e melancolia. Mas a doutora Monroe, ao examinar o corpo a pedido das autoridades locais, notou que os olhos do reverendo tinham o mesmo olhar de terror que ela vira no cadáver de Thornton. Sua escrivaninha estava coberta de papéis, cartas que ele havia escrito para várias pessoas, aparentemente tentando se redimir por ações passadas. Uma carta era endereçada a uma mulher chamada Sarah, pedindo desculpas por tê-la vendido, junto com seu filho pequeno, para compradores diferentes 15 anos antes. A carta estava incompleta, terminando no meio da frase, como se Jameson tivesse sido interrompido por algo que o aterrorizou tanto que ele preferiu a morte a enfrentá-la. Quando a doutora Monroe voltou para casa e encontrou Samuel sentado silenciosamente na sala de estar, ela lia um livro que o estava ensinando a decifrar. Não sabia o que dizer. O menino olhou para ela com olhos que pareciam conter séculos de tristeza e sabedoria. Ele não conseguia mais conviver com o que tinha feito, disse Samuel baixinho. As vozes o seguiam por toda a parte. Sussurravam os nomes de todas as pessoas que ele havia magoado, todas as famílias que ele havia destruído. Mostraram-lhe o que aconteceu com o bebê de Sarah, como a criança morreu chorando pela mãe em uma plantação distante. O reverendo sempre soube que era errado, doutora Monroe. Ele simplesmente escolheu dinheiro e posição em vez de fazer o que era certo. As vozes não perdoam esse tipo de escolha. A doutora Monroe sentou-se pesadamente em sua cadeira, seu racionalismo médico lutando contra as evidências que se acumulavam diante de seus olhos. Samuel, disse ela cuidadosamente, você precisa entender o quão perigoso isso é. Pessoas estão morrendo depois de encontrarem você. Mesmo que você não seja a causa direta de suas mortes, a conexão está se tornando óbvia. Há pessoas nesta cidade que já o temem, que o veem como algo sobrenatural. Se mais morte se isso acontecer, não poderei protegê-la de acusações de bruxaria ou possessão demoníaca. Samuel fechou o livro e olhou para ela com uma expressão de profunda tristeza. Eu sei, doutora Monroe. Sempre soube. É por isso que meu povo sempre manteve dons como o meu em segredo. É por isso que minha mãe me ensinou a ficar quieto, a nunca deixar os brancos verem o que eu realmente podia fazer. Mas às vezes as vozes são tão altas que não consigo evitar falar. Às vezes, as coisas que elas me mostram são tão terríveis que ficar em silêncio parece fazer parte do mal. Eu não pedi por este dom, mas o tenho. E as vozes dizem que há uma razão para eu ajudar a trazer a verdade à luz, mesmo quando a verdade é dolorosa e perigosa. O padrão continuou nos meses seguintes. Pessoas que entraram em contato com Samuel, pessoas que carregavam culpa ou maldade em seus corações, começaram a morrer em circunstâncias misteriosas. Não todos, apenas aqueles que as vozes marcaram como merecedores de julgamento. Um caçador de escravos chamado William Drake, conhecido por sua crueldade na perseguição de fugitivos, sofreu uma morte. Acidente quando seu cavalo inexplicavelmente disparou e o jogou contra uma árvore, quebrando seu pescoço. Samuel tinha visto Drake na cidade 2 dias antes e disse ao Dr. Monroe: aquele homem matou 12 pessoas tentando escapar. Ele caçou seres humanos como se fossem animais. As vozes dizem que ele morrerá da mesma forma que matou os outros. Repentino e violento. Uma mulher chamada Catherine Bellamy, que administrava uma pensão onde pessoas escravizadas eram alojadas temporariamente antes de serem vendidas, morreu enquanto dormia com o rosto congelado em um grito silencioso.
Samuel a encontrou no mercado e disse baixinho: ela envenena a comida quando as pessoas não cooperam. As vozes me mostraram 3 mulheres que morreram porque se recusaram a parar de chorar por seus filhos. Ela também morrerá envenenada. Não pelas mãos de ninguém, mas pelo medo que a consome por dentro. Cada morte foi tecnicamente explicável por causas naturais ou acidentes. Mas o padrão era inconfundível para qualquer pessoa que prestasse atenção. Samuel Carter sabia coisas que não deveria saber. Ele previa mortes com uma precisão assombrosa. E as pessoas que morreram eram invariavelmente aquelas que haviam cometido atos terríveis, particularmente atos de crueldade contra pessoas escravizadas. Era como se Samuel servisse de canal para alguma forma de justiça cósmica, um receptáculo através do qual o sofrimento e a raiva acumulados de seu povo encontravam voz e retribuição. Os diários da doutora Monroe desse período revelam sua crescente confusão e medo. Ela era uma cientista treinada para observar e documentar fenômenos de acordo com princípios racionais. Mas Samuel desafiou todas as estruturas que ela tinha para entender o mundo. Ela realizou testes tentando determinar se o conhecimento dele provinha de alguma forma de capacidade de observação aguçada ou talvez de uma memória excepcional que lhe permitia recordar e conectar detalhes que outros não percebiam. Mas as evidências apontavam consistentemente para algo além da explicação natural. Samuel sabia coisas que não poderia ter observado. Ele descreveu eventos que não poderia ter presenciado. Ele previu resultados que nenhuma quantidade de dedução cuidadosa poderia ter previsto. O menino possui um conhecimento que desafia as explicações convencionais, escreveu a doutora Monroe em seu diário em janeiro de 1857. Ele descreve a estrutura interna de órgãos que nunca viu dissecados. Ele conhece os nomes de doenças e seus sintomas sem ter estudado medicina. Ele consegue olhar para uma pessoa e me contar detalhes sobre seu passado que ele não poderia ter aprendido por meios normais. O mais perturbador de tudo é que ele prevê mortes com uma precisão que não posso mais descartar como coincidência. Sou forçada a concluir que Samuel Carter ou possui alguma forma de percepção transcendental que a ciência ainda não descobriu ou está, de fato, em contato com algo além do nosso mundo material. Como médica e cientista, me vejo confrontada com a possibilidade de que nossa compreensão da consciência humana e da natureza da própria realidade possa ser fundamentalmente incompleta. A reação da comunidade a Samuel tornou-se cada vez mais hostil à medida que o padrão de morte se tornava mais óbvio. Os moradores brancos de Marrow Creek começaram a sussurrar que o menino era amaldiçoado, que ele trazia a morte aonde quer que fosse, que a doutora Monroe era tola e perigosa por mantê-lo em sua casa. A população escravizada tinha reações diversas. Muitos viam Samuel como uma espécie de anjo vingador, uma criança escolhida por Deus ou pelos ancestrais para fazer justiça àqueles que haviam escapado da punição terrena. Alguns acreditavam que ele era um profeta. Outros pensavam que ele poderia ser um dos espíritos antigos encarnados, mas todos reconheciam que Samuel não era uma criança comum. O velho Jeremias, que havia sido vendido da plantação Whitmore e agora trabalhava em uma fazenda próxima, procurou Samuel em fevereiro de 1857. Encontrou o menino sentado à beira do pântano que margeava a propriedade do Dr. Monroe, olhando fixamente para a água escura e as árvores retorcidas. Menino, disse Jeremias suavemente, preciso conversar com você sobre o que você é e o que você pode fazer. Samuel olhou para ele com aqueles olhos perspicazes. Você vai me contar sobre os costumes antigos, disse Samuel, sobre as pessoas que vieram antes de nós, aquelas que trouxeram seus espíritos e seu poder através do oceano. Você vai me dizer que o que eu tenho não é estranho nem maligno. Faz parte de quem somos como povo. Jeremias sentou-se ao lado da criança, suas articulações envelhecidas rangendo com o movimento. Sua mãe também tinha isso, disse ele, e a mãe dela antes dela. Remonta à África, aos costumes antigos que não deveríamos lembrar. Tentaram nos erradicar isso, tentaram nos fazer esquecer nosso poder. Mas algumas famílias o mantiveram vivo,
transmitindo em sussurros e avisos. O que você tem, Samuel, é chamado de coisas diferentes por pessoas diferentes. Alguns chamam de visão. Alguns chamam de caminhar entre mundos. Alguns dizem que é a voz dos ancestrais falando através dos vivos. Seja qual for o nome que você dê, é real e é perigoso, especialmente para uma criança negra em um mundo que não quer que tenhamos poder algum. Samuel ouviu atentamente enquanto Jeremias explicava a história que lhe fora escondida, as tradições que haviam sido preservadas apesar de todas as tentativas de apagá-las. Ele aprendeu sobre os Gol na África que se lembravam das histórias de seu povo, sobre os curandeiros que podiam ver a doença antes que ela se manifestasse, sobre os sábios que podiam se comunicar com os mortos e trazer mensagens do outro lado. Ele aprendeu que seu dom não era uma maldição ou uma aberração, mas uma conexão com algo antigo e poderoso, um elo com as tradições espirituais de seus ancestrais que sobreviveram à travessia do Atlântico, sobreviveram à escravidão, sobreviveram a tudo que foi planejado para destruir a alma de seu povo. Mas você precisa ter cuidado, garoto, advertiu Jeremias. Os brancos já estão com medo de você. Eles têm medo porque você representa tudo aquilo que eles dizem a si mesmos que não é verdade, que somos tão inteligentes quanto eles. Tão capazes quanto qualquer outro, tão humanos quanto qualquer outro. E agora você está mostrando a eles algo ainda mais assustador. Talvez tenhamos dons e habilidades que eles não entendem e não conseguem controlar. Eles acabarão vindo atrás de você, Samuel. Eles sempre vêm atrás daqueles que demonstram muito poder, muito conhecimento, muita luz. Você precisa aprender quando esconder o que sabe fazer, quando se manter discreto para que eles não te destruam. Samuel assentiu lentamente, entendendo a sabedoria contida nas palavras do velho. Mas mesmo enquanto ouvia, ele sabia que não seria possível se esconder por muito mais tempo. As vozes estavam ficando mais altas, mais insistentes. Estavam mostrando-lhe coisas que estavam por vir, coisas terríveis que abalariam os próprios alicerces do mundo em que ele vivia. Estavam mostrando-lhe uma guerra que despedaçaria o país. Mostrando-lhe rios de sangue e campos de mortos. Mostrando-lhe o fim da escravidão, mas também as longas e brutais consequências da emancipação. Estavam mostrando-lhe o seu próprio futuro, curto, brilhante e trágico. Uma vela que arderia intensamente antes de ser extinta por forças demasiado poderosas para resistir. O ponto de virada ocorreu em março de 1857, quando Samuel encontrou um homem que desafiaria tudo o que ele pensava saber sobre seus dons e o propósito deles. Esse homem era diferente dos outros que Samuel havia conhecido. Ele não carregava a mesma culpa ou maldade que havia marcado as vítimas anteriores. Seu nome era Benjamin Cole, e ele era um traficante de escravos que havia chegado recentemente a Marrow Creek com um carregamento de 20 pessoas escravizadas que pretendia vender em leilão. Mas Benjamin Cole também estava morrendo lenta e dolorosamente por causa de um câncer que o consumia por dentro. Samuel conheceu Cole na casa do Dr. Monroe quando o traficante de escravos foi em busca de tratamento médico para sua misteriosa doença. No instante em que Samuel o viu, as vozes irromperam numa cacofonia diferente de tudo que ele já havia experimentado. Eles não estavam condenando o Cole nem pedindo sua morte. Em vez disso, eles estavam gritando um aviso. Ele é como você, sussurraram eles com urgência. Ele também tem esse dom, mas o usa de forma diferente. Ele usa isso para encontrar os mais fracos, os mais vulneráveis, aqueles que renderão o preço mais alto. Ele consegue ver a alma das pessoas, mas usa essa visão para obter lucro e praticar crueldade. Ele é o que você pode se tornar se escolher o caminho errado. O Dr. Monroe percebeu imediatamente o desconforto de Samuel. O menino empalideceu, seu corpo inteiro tremendo como se estivesse com febre alta. Samuel, o que houve? Ela perguntou, preocupada. Samuel não conseguiu responder. Sua mente foi inundada pela constatação de que ele não era único, que o dom que possuía poderia existir em outros,
poderia ser usado para fins que pervertessem seu significado original. Benjamin Cole nascerá com a mesma capacidade de enxergar além das aparências, de saber coisas sobre as pessoas que estavam ocultas à observação normal. Mas, em vez de usar esse dom para trazer justiça ou verdade, Cole o transformou em arma para aperfeiçoar a arte do tráfico humano. Ele conseguia olhar para uma pessoa escravizada e saber exatamente quais fraquezas explorar, quais preços exigir e quais mentiras contar para maximizar seu lucro. Benjamin Cole olhou para Samuel com olhos que revelavam um terrível reconhecimento. Ora, disse ele suavemente, com a voz carregada de uma mistura de surpresa e divertimento sombrio. Ouvi histórias sobre você, garoto, a criança que sabe coisas que não deveria saber, que prevê mortes e fala verdades que assustam os bons cristãos. Eu não acreditava nessas histórias até agora, mas consigo ver isso em você. Essa mesma faísca que vejo no meu próprio espelho. Você é como eu, Samuel Carter. Nós dois somos amaldiçoados ou abençoados, dependendo do ponto de vista, por enxergar o mundo como ele realmente é, despido de todas as belas mentiras que as pessoas contam a si mesmas. Samuel encontrou sua voz, embora tenha saído rouca e tensa. Não sou nada como você, disse ele. As vozes me contaram o que você faz. Você pega pessoas que já estão quebradas e as quebra ainda mais. Você olha para suas almas e encontra as palavras exatas que as farão perder a esperança. Você é tudo aquilo para o qual o dom nunca deveria ter sido usado. Cole riu, um som áspero que não continha alegria. Escute a si mesmo, garoto. O dom nunca deveria ter sido nada. Ele simplesmente é. Você o usa do seu jeito, julgando pessoas que você considera mais, deixando suas vozes sussurrarem suas condenações até que essas pessoas morram em acidentes convenientes. Eu uso isso do meu jeito. Ganhando a vida em um mundo que não se importa com o que se deve ou não se deve fazer, apenas com o que funciona e o que não funciona. Não finja que é melhor do que eu só porque se convenceu de que está do lado da justiça. Esse confronto abalou Samuel profundamente. Cole estava certo. Seu dom era apenas uma ferramenta que poderia ser usada para qualquer propósito, bom ou mau, dependendo das intenções de quem a usasse. As vozes que o guiavam eram realmente fontes de justiça divina ou ancestral? Ou eram apenas reflexos de sua própria raiva e dor, seu próprio desejo de ver aqueles que ferem seu povo sofrerem as consequências? Pela primeira vez desde a morte de sua mãe, Samuel sentiu uma dúvida genuína sobre seu propósito e seu caminho. A doutora Monroe mandou Cole embora com uma tintura para sua dor e um prognóstico sombrio. O câncer o mataria em 6 meses, possivelmente antes. Depois que a traficante de escravos saiu, ela se sentou com Samuel e esperou que ele falasse. O menino ficou quieto por um longo tempo, olhando pela janela para o pântano. Além. Finalmente, ele disse, e se eu estiver errado sobre tudo, Dr. Monroe? E se as vozes não forem mensagens dos mortos ou dos ancestrais? E se forem apenas os meus próprios pensamentos distorcidos pela raiva e pela tristeza, criando justificativas para querer que as pessoas sofram? A doutora Monroe escolheu suas palavras com cuidado. Samuel, não posso lhe dizer se as suas vozes são reais da maneira como você acredita. Não tenho o conhecimento ou a sabedoria para fazer essa determinação, mas posso lhe dizer o que observei. As informações que você fornece são precisas de maneiras que excedem qualquer explicação natural que eu possa conceber. Você revelou verdades sobre pessoas que levaram à descoberta de crimes que poderiam ter permanecido ocultos. As pessoas que morreram depois de encontrá-lo eram, sem exceção, indivíduos que causaram imenso sofrimento a outros. Se isso é justiça ou vingança, se é intervenção divina ou algum fenômeno psicológico desconhecido, não posso dizer. Mas acredito que suas intenções importam. Benjamin Cole usa seus dons, quaisquer que sejam, para causar danos. Você usa os seus para expor danos que já foram causados.
Essa distinção pode não satisfazer a investigação filosófica, mas importa na realidade prática da existência humana. Samuel encontrou algum conforto nas palavras da doutora Monroe, mas a dúvida plantada por seu encontro com Benjamin Cole persistiu. Para crescer. Nas semanas seguintes, ele se tornou mais retraído, menos disposto a falar sobre o que as vozes lhe diziam. Ele ainda as ouvia, ainda via as visões que elas enviavam, mas começou a questionar se agir de acordo com essas informações era realmente justiça ou apenas seu próprio desejo de vingança contra um mundo que lhe havia tirado tudo. Benjamin Cole morreu em maio de 1857. Seu corpo finalmente sucumbiu ao câncer que o consumia. Mas antes de morrer, ele fez algo que mudaria a vida de Samuel irrevogavelmente. Ele confessou não a um padre ou à polícia, mas ao Dr. Monroe em uma carta que chegou 3 dias após sua morte. Nela, Cole descreveu em detalhes excruciantes os métodos que usava para quebrar o espírito das pessoas que traficava. Ele listou nomes, dezenas deles, de indivíduos que havia vendido, incluindo informações sobre para onde haviam sido enviados e o que lhes havia acontecido. Ele descreveu a tortura psicológica que infligia, a maneira como usava sua percepção sobrenatural para encontrar a vulnerabilidade mais profunda de cada pessoa e explorá-la até que se tornassem submissas, derrotadas, mais fáceis de vender. E no final da carta, ele escreveu: "Aquele garoto, Samuel Carter, viu o que eu era no momento em que nos conhecemos. Passei a vida inteira acreditando que estava usando meu dom com sabedoria, tirando o melhor proveito de um mundo feio. Mas, ao olhar nos olhos daquela criança, vi meu próprio reflexo e percebi que havia me tornado um monstro. O câncer que consome meu corpo não é nada comparado à podridão que vem consumindo minha alma. Diga ao menino que ele estava certo. Diga a ele que ele é melhor do que eu. Diga a ele para nunca se tornar o que eu me tornei, por mais tentador que seja usar seu poder para benefício próprio. E entregue os documentos anexos aos abolicionistas do Norte. Talvez algumas das pessoas que destruí possam ser encontradas e reunidas com suas famílias. Isso não vai me redimir, mas talvez conte para alguma coisa no julgamento que me aguarda." Os documentos que Cole incluiu em sua carta continham registros detalhados de suas transações ao longo de 20 anos de comércio de escravos. Nomes, idades, descrições, preços de venda, plantações de destino, tudo o que uma rede abolicionista precisaria para potencialmente localizar e rastrear pessoas escravizadas que haviam sido separadas de suas famílias. A doutora Monroe, reconhecendo o valor e o perigo desses documentos, copiou-os cuidadosamente e enviou as cópias para contatos que tinha no norte. Pessoas que trabalharam com a ferrovia subterrânea e outras redes que ajudavam pessoas escravizadas a escapar para a liberdade. A reação de Samuel à confissão de Cole foi complexa. Por um lado, isso validou sua avaliação inicial do homem e confirmou que seu presente não o havia enganado. Por outro lado, isso levantou questões preocupantes sobre a natureza da redenção e do julgamento. Cole havia feito coisas terríveis, mas seu ato final foi de genuíno remorso e uma tentativa de reparar parcialmente seus erros. Isso valeu para alguma coisa? Será que essas vozes consideravam esse arrependimento tardio significativo? Se Cole tivesse vivido o suficiente para agir de acordo com seus arrependimentos, teria ele escapado do julgamento que recaiu sobre outros que nunca demonstraram remorso? Essas questões ocuparam os pensamentos de Samuel durante o verão de 1857, enquanto ele continuava sua estranha vida na casa do Dr. Monroe. Ela o ensinava a ler e escrever com crescente sofisticação, apresentando-lhe livros sobre medicina, filosofia e ciência. Ele absorvia informações com uma velocidade notável, sua mente ávida por conhecimento que pudesse ajudá-lo a compreender o mundo e seu lugar nele. Mas, mesmo com o avanço de sua educação, as vozes continuaram sua comunicação implacável, mostrando-lhe visões de eventos próximos e distantes, passados e futuros. Em agosto de 1857, Samuel começou a ter visões diferentes de tudo o que já havia experimentado antes. Em vez de lhe mostrarem indivíduos e seus segredos,
As vozes mostravam-lhe multidões da humanidade em movimento. Exércitos marchando, cidades em chamas, rios correndo vermelhos de sangue. Ele viu homens negros em uniformes azuis da União, lutando e morrendo por uma liberdade que teria um custo quase insuportável. Ele viu Lincoln assinando documentos que mudariam a situação jurídica de milhões de pessoas. Ele testemunhou a alegria da libertação seguida pelo terror da reconstrução e o surgimento de novas formas de opressão, concebidas para manter a supremacia branca por meio da violência e da intimidação. Ele viu gerações se estendendo para o futuro, cada uma travando as mesmas batalhas de formas diferentes, cada uma avançando gradualmente em direção a uma justiça que permanecia sempre fora de alcance. Essas visões exauriram Samuel de maneiras que suas experiências anteriores não haviam conseguido. Ele começou a perder peso, a dormir mal e a acordar durante a noite com gritos que faziam o Dr. Munro correr para o seu quarto. Eles estão me mostrando demais, disse ele a ela durante um desses episódios da meia-noite. Eles estão me mostrando o que está por vir, não apenas para os indivíduos, mas para todos nós. Uma guerra está chegando, Doutora Munro. Uma guerra que vai dilacerar este país. E mesmo quando ela terminar, mesmo quando a escravidão acabar, o ódio e a violência não cessarão. Eles encontrarão novas maneiras de nos manter acorrentados. Criarão novas leis e novos sistemas para manter a mesma crueldade sob nomes diferentes. E isso continuará por gerações, talvez para sempre. A doutora Munro segurou o menino trêmulo, sentindo-se impotente diante das visões que não podia ver e dos horrores que não podia impedir. Samuel, disse ela suavemente, você não pode carregar o peso de todo esse sofrimento. Você não pode suportar a dor do passado e do futuro ao mesmo tempo. Você é apenas uma criança. Mesmo com seus dons extraordinários, você ainda é apenas uma criança. Mas Samuel balançou a cabeça. Deixei de ser apenas uma criança quando minha mãe morreu e as vozes começaram a falar comigo. Deixei de ser apenas uma criança quando percebi que podia ver a alma das pessoas e conhecer seus pensamentos, segredos. As vozes não se importam que eu seja jovem, doutora Munro. Elas me usam porque estou disponível, porque nasci com a capacidade de ouvi-las. Mas às vezes eu gostaria de ser surdo a elas. Às vezes eu gostaria de ser apenas um menino normal que não soubesse nada além de brincar, rir e ser livre de todo esse conhecimento. A nona e última morte que ocorreria durante o tempo de Samuel em Maro Creek aconteceu em setembro de 1857. E foi a morte que forçaria a doutora Munro a fazer uma escolha impossível sobre o futuro do menino. A vítima foi o juiz Albert Crane, um dos homens mais poderosos da paróquia, um homem cujas decisões legais sustentaram a instituição da escravidão por décadas de opiniões cuidadosamente fundamentadas que tratavam seres humanos como propriedade. Crane era conhecido por sua particular severidade em casos envolvendo pessoas escravizadas acusadas de crimes. Seus veredictos eram rápidos, suas sentenças brutais, suas justificativas enraizadas em uma filosofia que negava a plena humanidade das pessoas negras. Samuel encontrou o juiz Crane em uma reunião social à qual a doutora Munro compareceu, levando o menino consigo apesar da impropriedade social de levar uma criança negra a um evento social frequentado por brancos. Ela havia sido convidada por causa de sua experiência médica e levou Samuel porque estava cada vez mais relutante em deixá-lo sozinho. No momento em que Samuel viu a juíza Crane, seu rosto empalideceu e seu corpo enrijeceu. As vozes irromperam com uma intensidade quase física, sua mensagem tão alta e insistente que Samuel não conseguiu se conter e a pronunciou em voz alta. A senhora condenou um homem à morte por tentar proteger sua filha, disse Samuel, sua voz rompendo o silêncio repentino que se abateu sobre a assembleia. O nome dele era Thomas. Ele matou o capataz que estava estuprando sua filha de 15 anos. Você disse, um escravo não tem o direito de defender sua família. Essa propriedade não pode cometer homicídio justificável contra seus donos. Você o viu enforcado e não sentiu nada.
Você condenou 47 pessoas à morte por enforcamento, 213 açoites brutais e inúmeras outras a serem vendidas e separadas de suas famílias como punição. As vozes dizem que cada uma daquelas pessoas está esperando por você. Dizem, em seu julgamento está chegando, e será tão implacável quanto os julgamentos que você proferiu. A reação foi imediata e violenta. O juiz Crane, com o rosto roxo de raiva, exigiu que Samuel fosse removido e punido por sua insolência. Vários homens presentes na reunião se aproximaram do menino com a clara intenção de lhe causar danos físicos imediatos. A doutora Monroe posicionou-se entre Samuel e a multidão enfurecida, com uma voz firme e imponente. Esta criança está sob minha proteção e está falando de um lugar de perturbação mental. Ele não tem mais intenções e merece compaixão, não violência. Mas o juiz Crane não ficou satisfeito. Aquele rapaz pronunciou uma sentença de morte contra mim, baseada em mentiras e delírios. Ele será detido e punido de acordo com a lei. Nenhuma criança negra ameaçará um juiz em exercício e escapará impune. A doutora Monroe sabia que tinha apenas alguns instantes para agir. Ela rapidamente reuniu Samuel e saiu da reunião, ignorando os gritos e ameaças que se seguiram. Eles voltaram para a casa dela e ela começou a tomar providências imediatas. Samuel, disse ela com urgência, você precisa sair de Maro Creek esta noite. O juiz Crane enviará homens para prendê-lo, possivelmente para linchá-lo sem qualquer pretensão de processo legal. Tenho contatos no norte que podem ajudá-lo a chegar em segurança, mas você precisa sair imediatamente. Samuel olhou para ela com aqueles olhos antigos e disse baixinho, não importa se eu for embora, doutora Monroe. O juiz morrerá em 3 dias, independentemente de onde eu esteja. As vozes já proferiram seu julgamento. Sua morte já está em curso. Mas você tem razão em dizer que eu devo ir. Não para salvá-lo, mas para evitar que você se envolva no que está por vir. Naquela noite, a doutora Monroe providenciou para que Samuel fosse levado por aliados de confiança por uma rota secreta rumo à liberdade. Ela lhe deu documentos que afirmavam que ele era uma criança negra livre viajando com permissão, embora ambos soubessem que tais documentos lhe ofereceriam proteção mínima. Deu-lhe o dinheiro que podia e cartas de apresentação para abolicionistas no norte que poderiam ajudá-lo. E o abraçou por um instante, aquela criança extraordinária que havia mudado sua própria compreensão da realidade. Será que algum dia nos veremos novamente? Perguntou ela. Samuel sorriu tristemente. As vozes me mostram muitos futuros possíveis, doutora Monroe. Em alguns, nos encontraremos novamente. Em outros, não. Mas em todos eles, eu me lembro de você como a única pessoa que me viu como humano em primeiro lugar, como excepcional segundo lugar. Você me tratou com dignidade quando o mundo queria me tratar como um escravo ou um monstro. Levarei isso comigo aonde quer que eu vá. Samuel Carter desapareceu na noite, guiado por condutores da ferrovia subterrânea, que arriscavam tudo para ajudar pessoas escravizadas e crianças negras livres a escaparem para um lugar seguro. A doutora Monroe nunca mais o viu, embora tenha passado o resto da vida se perguntando o que teria acontecido com o menino extraordinário que brevemente iluminou sua compreensão do potencial humano. 3 dias após a partida de Samuel, o juiz Albert Crane foi encontrado morto em seu gabinete. Ele aparentemente havia sofrido um derrame fulminante. Seu corpo foi encontrado debruçado sobre documentos legais que ele estava revisando. Mas aqueles que prepararam seu corpo para o enterro relataram detalhes estranhos. Seus olhos estavam arregalados, congelados em uma expressão de terror absoluto. Sua boca estava aberta em um grito silencioso, e testemunhas afirmaram que, nos momentos anteriores à sua morte, pessoas no tribunal ouviram o que pareciam ser muitas vozes, todas falando ao mesmo tempo. Embora ninguém conseguisse distinguir as palavras, as pessoas escravizadas da paróquia sussurravam que os fantasmas de todas as pessoas que Crane havia condenado haviam vindo cobrar sua dívida,
que o cercaram em seus momentos finais e lhe mostraram os rostos de todos que ele havia destruído. Se isso era verdade ou apenas folclore nascido de uma necessidade desesperada de justiça, ninguém podia afirmar com certeza. A doutora Elizabeth Monroe continuou a exercer a medicina em Maro Creek até o início da Guerra Civil em 1861. Quando as forças da União ocuparam a Louisiana em 1862, ela ofereceu seus serviços como médica para tratar soldados feridos, tanto da União quanto da Confederação, sem fazer distinção entre eles. Em seus diários desse período, ela escreveu extensivamente sobre Samuel, tentando entender o que havia testemunhado e documentado durante o tempo que passaram juntos. Ela desenvolveu uma teoria de que Samuel representava uma adaptação evolutiva, um mecanismo de sobrevivência desenvolvido por um povo oprimido que precisava de maneiras de identificar ameaças e se proteger em um mundo projetado para destruí-lo. Mas mesmo enquanto formulava explicações científicas, ela não conseguia descartar completamente a possibilidade de que os dons de Samuel fossem exatamente o que ele afirmava serem: comunicações dos mortos, mensagens de ancestrais que se recusava a deixar seu sofrimento ser esquecido. A doutora Monroe morreu em 1891, mas antes de falecer, ela providenciou a doação de seus diários para uma faculdade de medicina na Filadélfia, com instruções específicas para que fossem lacrados por 50 anos. Ela não queria que Samuel fosse caçado ou estudado como uma curiosidade, mas também acreditava que as gerações futuras poderiam se beneficiar da documentação cuidadosa que ela havia compilado. Esses diários foram abertos em 1941 e estudados por pesquisadores que buscavam compreender os limites da percepção e da consciência humanas. O caso de Samuel Carter tornou-se tema de artigos acadêmicos em psicologia, neurologia e até parapsicologia. Mas os diários levantaram mais perguntas do que respostas, fornecendo uma documentação meticulosa de eventos extraordinários sem oferecer qualquer explicação definitiva sobre como tais eventos foram possíveis. Quanto ao próprio Samuel Carter, sua história não termina com sua partida de Maro Creek. Relatos de um menino negro com habilidades extraordinárias começaram a surgir nos estados do norte no final da década de 1850. Uma criança na Pensilvânia que conseguia diagnosticar doenças com notável precisão, apesar de não ter formação médica. Um jovem em Massachusetts que ajudou a localizar corpos de vítimas de assassinato, alegando ouvir suas vozes clamando por justiça. Um adolescente em Ohio que trabalhou com a ferrovia subterrânea. E parecia saber em quais condutores se podia confiar e quais rotas estavam comprometidas. Se todos se tratava da mesma pessoa ou se os dons de Samuel eram menos singulares do que o Dr. Monroe acreditava, permanece um mistério. Durante a Guerra Civil Americana, surgiram histórias sobre um batedor negro que trabalhava com as forças da União e que conseguia prever os movimentos das tropas confederadas e identificar espiões com precisão sobrenatural. Alguns relatos descrevem um jovem que ficava parado nos campos de batalha após o fim dos combates, com lágrimas escorrendo pelo rosto, falando com os mortos como se pudesse vê-los e ouvi-los. Soldados relataram que esse jovem parecia receber mensagens dos moribundos, registrando suas últimas palavras e aprendendo seus nomes para que as famílias pudessem ser notificadas. Vários oficiais da União mencionaram em suas correspondências um homem negro notável chamado Samuel, que possuía inteligência e habilidades que excediam tudo o que haviam encontrado anteriormente. Mas os registros militares oficiais da época são incompletos e frequentemente contraditórios. Após o fim da guerra e o início da reconstrução, os relatos sobre Samuel tornaram-se menos frequentes, mas mais perturbadores. Ele aparecia em locais onde ocorria a violência racial, linchamentos, massacres, tumultos onde multidões brancas atacavam comunidades negras. Sobreviventes dessas atrocidades às vezes mencionavam um homem negro magro. Um homem de olhos ancestrais que aparecia depois, documentando o ocorrido, registrando os nomes dos mortos, testemunhando horrores que os registros históricos oficiais tentariam apagar ou minimizar. Alguns afirmavam que ele conseguia identificar os perpetradores da violência mesmo quando se escondiam atrás de máscaras e lençóis, que pronunciava os nomes dos assassinos com absoluta certeza, nomes que as vozes do pântano lhe revelavam.
Um dos relatos mais detalhados vem de Fax, Louisiana, onde, em 1873, uma multidão branca massacrou entre 60 e 150 homens negros, naquele que é considerado um dos piores casos de violência racial na história americana. Um sobrevivente chamado Isaiah Freeman testemunhou mais tarde que, após o massacre, um homem que se autodenominava Samuel chegou ao local e passou horas caminhando entre os mortos, falando com eles como se pudessem ouvi-lo. Ele estava anotando seus nomes. Freeman relembrou isso em uma entrevista concedida em 1920. Ele disse que as vozes lhe diziam cada nome, quem eles tinham sido em vida, quem eram suas famílias. Ele disse que estava fazendo um registro que não poderia ser destruído ou esquecido, um registro que duraria mais do que qualquer documento escrito. Perguntei-lhe como ele conseguia suportar estar em meio a tanta morte. E ele disse, ando entre os mortos desde os 4 anos de idade. Eles não são mais assustadores do que os vivos. Muitas vezes, eles são mais honestos. O último avistamento confirmado de alguém que poderia ter sido Samuel Carter ocorreu em 1899 em Wilmington, Carolina do Norte, após um golpe de Estado em que supremacistas brancos derrubaram o governo local legitimamente eleito e assassinaram dezenas de cidadãos negros. Um jornalista negro chamado Alexander Manley, que foi forçado a fugir da cidade, escreveu sobre o encontro com um homem que alegava estar documentando o massacre para um registro que sobreviveria às mentiras que os brancos contam sobre o que realmente aconteceu ali. Segundo o relato de Manley, esse homem tinha quase 50 anos, era magro e abatido, com olhos que pareciam ter presenciado todas as coisas terríveis que poderiam acontecer ao nosso povo e se lembravam de tudo. Quando Manley perguntou ao homem seu nome, ele respondeu, já me chamaram por muitos nomes. Samuel é o nome que minha mãe me deu. Significa Deus ouviu. Espero que ela estivesse certa sobre isso. Após 1899, não há mais registros de avistamentos de Samuel Carter, embora sua lenda tenha persistido nas comunidades negras em todo o Sul. Ele se tornou uma figura folclórica, uma história de fantasmas que os pais contavam aos filhos. Às vezes, como um aviso. Comporte-se bem ou Samuel Carter descobrirá seus segredos. Às vezes, como fonte de esperança. Não importa o que nos façam, Samuel Carter anota tudo. E um dia haverá um acerto de contas. Alguns afirmavam que ele havia morrido, finalmente libertado do fardo de ouvir vozes que nunca paravam de falar. Outros insistiram que ele havia encontrado uma maneira de silenciar as vozes e viver uma vida normal sob uma nova identidade. Outros ainda acreditavam que ele ainda estava por aí em algum lugar, ainda caminhando entre os mortos, ainda registrando os nomes e as histórias de pessoas negras cujo sofrimento poderia, de outra forma, ser esquecido. Os diários da doutora Monroe terminam com uma reflexão escrita pouco antes de sua morte, que captura tanto o mistério quanto o significado da história de Samuel Carter. Passei anos tentando entender Samuel cientificamente, tentando encontrar uma explicação racional para habilidades que desafiavam qualquer explicação racional. Mas talvez eu estivesse fazendo as perguntas erradas. Talvez a questão nunca tenha sido entender como ele fez o que fez, mas sim reconhecer o significado de sua existência. Samuel Carter foi a prova de que os negros possuíam capacidades e inteligência que a sociedade de sua época se recusava a reconhecer. Ele foi a prova de que a opressão e o sofrimento não destroem o espírito humano, mas às vezes o refinam, transformando-o em algo extraordinário. Ele foi a prova de que a justiça, mesmo quando negada pelas instituições humanas, encontra maneiras de se afirmar por meio de canais inesperados. Se as suas vozes eram reais ou metafóricas, se o seu dom era sobrenatural ou simplesmente uma expressão do potencial humano, ainda não sabemos, mas o resultado foi o mesmo. Verdades foram reveladas, crimes foram expostos, e uma criança que deveria ter sido esmagada pelo peso da escravidão tornou-se, em vez disso, uma força de responsabilização e memória. Isso importa mais do que qualquer explicação científica que eu pudesse ter fornecido. A história de Samuel Carter nos desafia a confrontar questões incômodas sobre genialidade,
sobre dons que excedem a capacidade humana normal e sobre como a sociedade reage quando esses dons se manifestam em pessoas que ela considera inferiores. Quantos outros Samuel Carters existiram nos séculos de escravidão nos Estados Unidos? Mentes brilhantes, habilidades extraordinárias, crianças com dons que poderiam ter mudado o mundo, que foram destruídas antes de poderem manifestar plenamente seu potencial. Quantas vozes foram silenciadas? Quantos presentes foram destruídos? Quantas possibilidades foram eliminadas por um sistema concebido para negar a plena humanidade de um povo inteiro? Samuel Carter era excepcional, mas as circunstâncias que o moldaram não o foram. Toda criança negra nascida na escravidão enfrentava a mesma ameaça existencial, a mesma negação da humanidade básica, a mesma supressão violenta do seu potencial. Samuel sobreviveu e encontrou maneiras de usar seus dons porque algumas pessoas, sua mãe, o Dr. Monroe e os condutores da ferrovia subterrânea, escolheram vê-lo primeiro como um ser humano e o protegeram quando puderam. Mas para cada Samuel Carter que encontrou proteção, milhares de outros não encontraram. Suas histórias se perderam, seus nomes foram esquecidos, seus talentos jamais foram reconhecidos porque nasceram em um sistema criado para destruir exatamente o que os tornava extraordinários. O mistério em torno de Samuel Carter não reside, em última análise, na questão de se as vozes que ele ouvia eram reais ou se ele realmente possuía habilidades sobrenaturais. O mistério reside no que significa ser humano, possuir dons, inteligência e potencial em um mundo que nega o seu direito de existir como uma pessoa plena. O mistério reside em como o gênio sobrevive à opressão. Como a verdade encontra voz mesmo quando dizê-la é perigoso. Como a justiça se impõe mesmo quando todas as instituições oficiais a negam. O mistério reside nas inúmeras mentes negras brilhantes que existiram na escuridão da escravidão e nos séculos que se seguiram. Mentes que transformaram suas comunidades de maneiras discretas, mesmo quando não conseguiam mudar o mundo em geral. Samuel Carter pode ter ouvido vozes vindas do pântano. Ou talvez ele simplesmente estivesse tão sintonizado com o sofrimento de seu povo que conseguia pressentir a injustiça da mesma forma que outros percebem as mudanças climáticas. De qualquer forma, ele representava algo que aterrorizava os arquitetos da supremacia branca. Prova de que toda a estrutura da hierarquia racial foi construída sobre mentiras. Sua inteligência, seus talentos, sua própria existência desafiavam qualquer justificativa para a escravidão e a opressão. Por isso a história dele foi abafada. Por isso, os registros oficiais foram destruídos ou ocultados. É por isso que até mesmo a documentação detalhada compilada pelo Dr. Monroe permaneceu lacrada por décadas. Samuel Carter era perigoso não por causa das mortes que o cercavam, mas sim pelo que ele provou ao viver, que a humanidade negra, a inteligência negra, o potencial negro não podiam ser apagados, por mais brutal que fosse o sistema criado para realizar esse feito. O que você acha dessa história? Você acredita que Samuel Carter realmente ouviu vozes dos mortos? Ou será que o seu dom era algo completamente diferente? Uma forma de percepção humana que ainda não compreendemos completamente. Você já ouviu histórias em sua própria família sobre ancestrais que pareciam saber coisas que não deveriam saber, que tinham dons inexplicáveis? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua opinião sobre este capítulo marcante da história dos negros americanos. Se você achou essa história impactante e quer ouvir mais histórias não contadas de pessoas negras extraordinárias que mudaram a história de maneiras que nunca foram devidamente reconhecidas, inscreva-se no nosso canal. Ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que precisa saber que nossos ancestrais eram brilhantes, poderosos e extraordinários, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Lembrem-se, as histórias que eles tentaram apagar são as histórias que devemos contar com mais veemência. As vozes que eles tentaram silenciar são as vozes que devemos amplificar. E as vidas que tentaram reduzir a propriedade e estatísticas eram vidas repletas de inteligência, dons e humanidade, que mudaram o mundo mesmo quando o mundo se recusava a reconhecê-lo. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos a desvendar a história oculta do nosso povo.